Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé, vamos orar a Deus nesse instante. Senhor, nós te louvamos, queremos engrandecer, Pai, o teu santo nome, porque o Senhor, Pai, é o Deus da nossa salvação. O Senhor é a razão, o motivo de nossa existência, o fato de nós não sermos consumidos, Pai. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia que nos segue, Pai, dia após dia, são renovados sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, receba, Pai, os louvores que entoaremos ao teu santo nome e que receba, Pai, o culto que prestamos a ti nessa manhã, no nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos orar com as palmas. Graça e paz, meus irmãos. É bom estarmos aqui na presença do nosso Deus. Como é bom estar uns com os outros.
também, pois é muito bom e agradável que os irmãos estejam em união. Louvado seja o nosso Deus, o Eterno. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o Espírito Santo que habita em cada um de nós e na igreja, que é o nosso guia e consolador. Então, a Deus, todo louvor, honra e glória. Nós vamos agora ouvir a palavra dele para o nosso coração. Mateus capítulo 5, nós vamos ler o versículo 33 até o 37. Mateus capítulo 5, do 33 ao 37. Nessa manhã nós queremos refletir sobre nossa integridade e nossa honra. Então vamos ouvir o que Jesus nos diz. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, que a palavra de Deus fique aqui em nosso coração, que possamos ouvi-la ecoando em nossas mentes. Deus falando conosco, o Espírito Santo nos ensinando, nos conduzindo. E que em tudo honremos e glorifiquemos o nosso Pai Celestial. Nós vamos orar neste momento e queremos lembrar dos aniversariantes da semana. Então, no dia 23, nós temos a Maria Valentina, ou Valentina, como conhecemos, a Evelyn de Souza Santos, o Alexander de Castro e a Maria Micaela. Como também no dia 28, o irmão Reginaldo. No dia 29, as irmãs Sara e Sofia. Vamos agradecer a Deus por esses irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor seja com vocês. O Espírito Santo conduza-os e que vocês tenham cada dia grande interesse em ouvir o que Deus fala e conversando com Deus, andar com Ele e serem sábios para uma vida gloriosa com Cristo. Oremos. Deus de amor, nosso Pai eterno, obrigado pelo privilégio e oportunidade de estarmos aqui neste culto celebrando ao Senhor. O louvor, honra e glória dedicamos a Ti, nosso Pai eterno, por Jesus Cristo, a quem nos submetemos como Senhor e Salvador de nossas vidas. O Teu Santo Espírito como nosso guia e consolador. Bendito seja o Senhor, bendito seja Jesus, bendito seja o Espírito Santo. Obrigado por nos dar esse privilégio de expressar nossa adoração a Ti, nossa gratidão ao Senhor. E que o Senhor, assim, receba a gratidão por esse novo dia que nos dá, pela vida e pela vida desses irmãos que completam mais um ano de vida. Muito obrigado. A Ti adoramos, a Ti glorificamos e suplicamos as Tuas bênçãos sobre os nossos irmãos que aniversariam, no nome de Jesus. Amém. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus.
descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus, não me deixarás, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém, irmãos? Como é bom podermos saber que temos um Deus do qual podemos descansar nele. Amém? Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus, declarando como é bom estarmos juntos, reunidos no nome dele, e você poderá estar cumprimentando aí a pessoa que está do seu lado. Amém? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Declara bem forte. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de pé
mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Senhor, nós cremos, Pai, que nenhum dos seus planos, Pai, serão frustrados e que nós, Pai, como servos, filhos do Senhor, Pai, possamos cumprir verdadeiramente aquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós, Pai. E que a nossa unidade, Pai, possa cada vez mais crescer e que o desejo, Pai, eterno do Senhor, que sejamos unidos para que o mundo creia que enviaste o Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Que sejamos, Pai, testemunhas por meio das nossas vidas, das nossas atitudes, de que o Senhor, Pai, continua governando sobre a terra, continua governando, Pai, sobre as nossas vidas. Que nós sejamos, Pai, submissos à Tua vontade, o Teu querer em nós. Livra-nos, Pai, de nós mesmos. No nome de Jesus, Pai, que oramos e entregamos as nossas vidas no Teu altar. Amém. Vamos relembrar aqui as palavras do Senhor Jesus. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser estrada dos seus pés, nem por Jerusalém por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, o que disto passar vem do maligno. Nós acabamos de cantar uma canção que nos diz que Deus de promessas, Deus de aliança, Deus que não é homem para mentir. Então Deus sempre fala a verdade, porque Ele é a verdade.
Jesus disse: eu sou a verdade. Então Deus, Ele é sempre íntegro em tudo o que Ele é, em tudo o que Ele faz, em tudo o que Ele projeta. E conforme o que o Senhor Jesus disse que deveria ser a nossa atitude, é o que Deus é. Quando é sim, quando é não. Deus não é Deus de relativos, Deus é Deus de absolutos. Sim, quando é sim, não, quando é não. E Ele nos criou a sua imagem e semelhança para que pudéssemos ser como Ele, íntegros, como Ele é íntegro, santo como Ele é santo, justo como Ele é justo, misericordioso como Ele é misericordioso, que possamos amar como Ele ama. Então Deus, Ele é o nosso padrão e o nosso espelho de vida e do nosso caráter, para que possamos viver uma vida de honra. Nossa honra é a nossa integridade, porque não existe honra sem integridade. E quando Jesus diz o seguinte: não há necessidade de juramento se o que você diz é o que é. É o que você faz, é o que você vai cumprir. Então, por que muitas vezes existe um juramento? Para garantir que aquilo que estamos falando é a verdade ou que vamos fazer. Então, Jesus disse que não havia necessidade disso se o nosso falar fosse sim, quando é sim, não, quando é não. Ou se não temos uma posição definida, sobre aguarde. Mas que prezaríamos sempre por uma vida íntegra. Mas Jesus está advertindo aqui uma coisa. Em relação a nós seres humanos, existe muita falta de integridade, porque existem muitas mentiras. E uma meia-verdade, ela é também uma mentira, né? Porque a verdade, ou ela é a verdade, ou ela deixa de ser a verdade se ela é apenas pela metade. Bom, existe a situação que você está falando a verdade sem dizer tudo, aí não seria uma meia-verdade, né? Você está deixando de dizer tudo, o que é a verdade. Mas em se tratando de questões espirituais e de honra, a verdade precisa ser inteira também, né? Nós precisamos reconhecer isso. E viver num mundo de uma forma íntegra, quando esse mundo ele é corrupto, é um grande desafio. Mas a realidade é: para o que vivemos? Ou para quem vivemos? É isso que a gente precisa considerar. O que somos? E qual é o destino da nossa vida? Isso precisamos considerar. De forma que viver a verdade não vai depender do tipo de situação que se vive no mundo. Viver a verdade vai depender sempre do nosso relacionamento e do nosso compromisso com Deus e daquilo que falamos ou nos comprometemos. Creio que em algumas circunstâncias não é nenhuma vergonha você ter que voltar atrás por não conseguir fazer o que você propôs, mas você precisa ser honesto, você precisa ser verdadeiro. E naturalmente que há circunstâncias que você vai ter que pagar o ônus, né, do arrependimento.
Mas arrependido ou arrependida, você vai sempre falar e viver com integridade. É isso que a gente precisa considerar no nosso relacionamento com Deus e nos nossos relacionamentos interpessoais. A palavra de Deus, ela nos orienta o seguinte: falai a verdade uns para com os outros. E Jesus está dizendo: seja a vossa palavra, seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não. Porque disto passar vem do maligno. Então, o maligno, ele é astuto enganador, ou astuto mentiroso. A palavra de Deus diz que Satanás, ele é o pai da mentira e que ele mente desde o princípio. E nós não queremos nos compactuar com ele, porque a nossa aliança é com Deus, a nossa fidelidade é para com Deus. E é bom também lembrar, irmãos, que todo pecado, ele é contra Deus. Mesmo quando nós enganamos alguém, o nosso pecado é contra Deus. Diante de tantas falhas e pecados do rei Davi, lá no capítulo 51 dos Salmos, ele diz: contra ti somente pequei e fiz o que era mal. Não quer dizer que ele não fez o mal em relação às suas ações pecaminosas, com respeito a pessoas. Mas ele reconhece que, acima de tudo, e em primeira mão, ele pecou contra Deus. E Deus era justo para puni-lo, mas ele está clamando por misericórdia. Ele está pedindo perdão. E ele está pedindo restauração da integridade do seu homem interior. Dá-me um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, meus irmãos, nós precisamos, como crentes em Jesus Cristo, filhos de Deus, cidadãos do reino dos céus, cuidar da nossa honra. E como vamos cuidar da nossa honra? Cuidando de termos uma vida íntegra, segundo a justiça, ou segundo a verdade. Segundo a justiça, porque precisamos ser justos. Segundo a verdade, porque precisamos ser sinceros. Precisamos ser transparentes. Não há o que esconder. Então Jesus, ele diz o seguinte: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu quero ver nessa declaração de Jesus que qualquer juramento, aqui está dizendo que não haveria necessidade de juramento, mas isso, em face ao mundo corrupto em que vivemos, os juramentos, eles existem e eles estão aí, né? E o próprio Deus, o próprio Senhor, para trazer tranquilidade ao coração humano, ele quando jura, ele jura pelo seu próprio nome, porque não há alguém mais elevado do que ele, pelo qual possa ser confirmada a palavra. Ou seja, não há tribunal acima do próprio Deus. Então, assim diz o Senhor: eu estou jurando pelo meu próprio nome que eu vou fazer isso. Então, não haveria necessidade, mas em face aos juramentos, seja ele em que nível ele aconteça, ele é um juramento para com Deus. Porque é a sua dignidade para com o seu Deus, é a dignidade para com o seu Pai Celestial. Diz respeito não apenas à sua honra da cidadania terrena, mas diz respeito à sua honra da cidadania celestial. Você é cidadão ou cidadã do reino dos céus.
E o Senhor Jesus manda que busquemos em primeiro lugar essa cidadania, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, vocês precisam viver sob o governo de Deus e a forma justa ou a forma correta de viver deste reino. E é a palavra do Senhor. E pensando sobre isso, estava me lembrando aqui das palavras do Senhor ditas a Josué em relação a ouvir e a obedecer os seus mandamentos, a sua palavra. Então, o Senhor disse o seguinte a Josué, no capítulo 1, versos 7 e 8. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meus irmãos, a coisa mais importante em relação a uma vida bem-sucedida é uma vida aprovada por Deus. Uma vida em que Deus está feliz com a gente. E quando é que isso acontece? Quando nós o amamos e o obedecemos. Quando nós refletimos a sua imagem e semelhança. Quando nós cuidamos da nossa honra, cuidando de sermos íntegros. Mas qual é o nosso padrão de integridade? É o próprio Deus. Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Guardem as minhas palavras. E para que isso aconteça, estejam sempre falando a respeito delas, meditem nelas de dia e de noite. Onde quer que vocês estiverem, para que vocês cumpram tudo quanto nela está orientado, e vocês então serão bem-sucedidos. Então é isso. Precisamos de uma vida íntegra para termos uma vida honrada, porque a nossa honra é a nossa integridade. Se alguém quiser ser uma pessoa íntegra, ela precisa obedecer os princípios, os valores do reino de Deus, que reflete o próprio caráter e a integridade de Deus. Irmãos, uma vida que busca ser honrosa, sem integridade, é uma vida injusta, porque não há integridade sem justiça. E desta forma não vai haver honra sem integridade. Devemos cumprir, como disse Jesus, o que prometemos a Deus. Porque senão a nossa fala para com Deus vai ser mentirosa. Vai ser um falso juramento. E o que o próprio Deus fala a respeito disso? Ele diz que nós não devemos tomar o seu nome em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, Deus não pode ser utilizado para validar aquilo que nós não estamos dispostos a fazer. O nome de Deus não pode ser tomado para poder validar uma palavra que no seu arcabouço é mentirosa, é falsa, porque ele não terá por inocente. Já pararam para pensar nisso? A palavra de Deus diz o seguinte: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Deus, ele julga e pune o pecado. Bom, se eu sou filho de Deus e eu estou pecando clamorosamente nessas circunstâncias, ele vai me corrigir. Porque eu não posso entrar no céu com os meus pecados. E ele tem que me corrigir enquanto eu estou aqui. E diante disso, eu vou ter que arcar com as consequências. Porque a mão dele vai pesar sobre mim. Ele diz que aquele que encobre os seus pecados, ou seja, está tentando encobrir os seus pecados, porque Deus já sabe tudo, né? Já vê tudo, conhece tudo. Aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará. Lembram-se da história de Acã? Deus disse aos filhos de Israel: quando tomares Jericó, vocês não podem ficar com nenhum valor do que ali for pego, como riqueza que poderia ser subtraída naquela guerra. Tudo será dedicado ao Senhor, ou seja, anátema. Só que Acã, na verdade, ele não foi o único, mas ele foi aquele que Deus disciplinou e colocou como exemplo para todo mundo. Como se vocês forem olhar o exemplo de Ananias e Safira, que provavelmente não foram os únicos que prometeram uma coisa para Deus e não fizeram, eles também foram pegos como exemplo para toda a igreja. Porque se Deus ele jogar sobre nós a sua ira enquanto nós estamos aqui, ninguém vive. Mas Acã provavelmente olhou para os lados, né? E viu que não tinha ninguém observando, e ele então pegou uma capa, né, umas cunhas de ouro, prata, e mais do que depressa, fez um buraco lá na cabana dele e botou no chão, né? Opa, agora eu já tenho alguma riqueza. Mas ele não olhou para cima, né? Ele não observou que Deus estava vendo tudo. E Acã foi colocado como exemplo daquele que fez o que não devia ter feito, encobriu o seu erro, mas Deus o colocou diante de todo o Israel. E Acã foi julgado e condenado à morte por apedrejamento. Não somente ele, mas olha como é a questão do pecado. Atingiu toda a família dele, ele arrastou consigo sua família, até mesmo os animais que ele possuía, tudo foi condenado à morte por apedrejamento. De forma que quando vocês lerem na Bíblia o Vale de Acor, na verdade é o Vale de Acã, foi onde Acã foi apedrejado e pagou com o preço da sua própria vida o seu perjúrio. Então, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Nós somos orientados a fazer o quê? Arrepender-se, pedir perdão, santificar nossa vida a Deus, porque Ele é misericordioso e justo. Notem que a palavra justo aí, ela tem o sentido de que Deus não julgará você duas vezes pelo seu mesmo pecado. Porque fazer justiça no sentido da lei é punir. No caso de Deus, Ele está te justificando pela morte do Filho dele, que é Jesus Cristo. Então, arrepender, confessar a Deus, santificar a vida de Deus e colocar diante de Deus uma vida de submissão à sua palavra, viver em obediência a Ele. Isso que a gente precisa prezar no nosso relacionamento com Deus. E outra coisa que Deus nos fala é o seguinte: olha, Deus não se agrada de voto de tolos. Não vá dizer para Deus uma coisa que você vai fazer que você não vai poder fazer. Então, tem muita gente que
no calor das emoções, promete tudo e não vai fazer nada, né? Mas aquilo que você tem prometido a Deus, você precisa considerar com fidelidade em cumprir. Porque Ele não se agrada de voto de tolos e Ele não tem por inocente aquele tomar o seu nome em vão. O nosso falar, como disse Jesus, deve ser sim, quando é sim, não, quando é não. Ou então pedimos tempo para considerarmos e buscarmos a orientação segura de Deus na sua palavra e assim tomarmos a decisão de sim ou não. Outra coisa que recentemente eu estava observando a respeito dessas decisões na vida é o seguinte: nunca tome uma decisão só porque você está em paz no seu coração. Seu coração é enganoso, lembre-se disso. Tome sempre uma decisão quando ela estiver plenamente apoiada na vontade de Deus. O seu coração pode até não estar em paz, mas você tem plena convicção de que é a vontade de Deus, então é isto o que você vai assumir de compromisso na sua vida, a vontade de Deus. Mas tem muitos irmãos, sabe? Eu tenho paz para tomar essa decisão. Não é por aí. Você deve tomar decisões baseadas na vontade de Deus. Como você vai saber a vontade de Deus? Tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que buscar a Deus. E a palavra dele é a orientação segura para uma vida de integridade e de sucesso na vida espiritual. Prometer ou jurar fidelidade a Deus e não cumprir é mentira, é mentir, é desprezar a Deus. Mentirosos não podem entrar no reino de Deus, certo? A palavra de Deus diz isso. Os mentirosos, o lugar deles é no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É o lugar onde está Satanás, o pai da mentira, o mentiroso, desde o princípio. Então nós devemos evitar mentir para Deus. E também para as pessoas, com certeza, né? Nós devemos sempre prezar pela verdade. Se você não puder dizê-la, então fique calado. E contenha-se naquela necessidade de sair por aí contando todas as novidades que ele vem. Porque isso pode ser fofoca também, né? E cuidado com as fake news, para que você também não seja associado a elas. Então nós precisamos passar pelo crivo da palavra de Deus toda a verdade que falamos e que vivemos. E sobretudo, não prometer o que não podemos fazer, mas aquilo que prometemos, vamos cumprir. E aquilo que prometemos e não temos como cumprir, então, arrependidos, vamos procurar uma nova solução. E precisamos ter coragem para fazer isso. Nós sabemos que Deus é misericordioso e justo para nos atender. E precisamos também aprender a ser misericordiosos e justos, segundo a justiça de Cristo uns com os outros. Mas lembrando que nem todo mundo é assim. A dureza de coração, falta de perdão e de misericórdia. Como filhos de Deus, irmãos, nós que estamos chegando já ao final da nossa reflexão, nós devemos ser honestos e fiéis. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é santo, Ele é fiel e Ele é verdadeiro. Deus nunca vai deixar de ser verdadeiro. Deus nunca vai deixar de ser fiel. Deus nunca vai deixar de ser santo. E nós precisamos refletir a imagem e a semelhança que temos nele. Presta atenção numa coisa. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas um dia essa imagem
quebrou-se, ela rachou. Quando os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, lá no Jardim do Éden. Mas agora, de uma maneira muito mais íntima, muito mais profunda, nós temos a nossa imagem e semelhança com Deus restaurada na pessoa de Cristo, com o perdão dos nossos pecados e com o auxílio dele, e como Ele próprio presente em nossa vida como pastor das nossas almas, como modelo de vida. Porque Ele diz que somos seus discípulos e devemos aprender dele, então podemos sermos honestos e fiéis para ter uma vida íntegra para com Ele e uma vida íntegra em relação aos nossos relacionamentos humanos. Então, como filhos de Deus, precisamos fazer isso. E nós somos, então, orientados a fazer isso de que forma? Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Sejam imitadores de Deus. Então, honrar a Deus, sendo fiéis, cumpridores das nossas promessas, é fazer parte da honra dele. Nós fazemos parte da natureza divina. Nós temos agora a nossa natureza, elementos da natureza divina, como a justiça, a santidade, a verdade, o amor. Porque Ele nos escolheu para sermos parecidos com Ele. E agora, mais do que nunca, parecidos com Ele, semelhantes a Jesus. Então vamos cuidar para que o nosso falar seja sim, sim e não, não. Lembremos-nos da nossa declaração de fé quando nos apresentamos para o batismo. Lembram-se dos compromissos que vocês fizeram naquele dia quando deram profissão de fé para serem batizados? Compromissos feitos com Deus. Vamos procurar sermos fiéis e cumpridores das nossas promessas. Então, nossa dignidade e honra é tão somente Jesus na nossa vida. Porque se não fosse Jesus em meu coração ou em seu coração, nós continuaríamos sendo os piores de todos os pecadores, sem nenhuma honra ou sem nenhuma dignidade. Mas porque Cristo vive em nós, e Ele é a nossa vida, então Ele é a nossa dignidade, e Ele é a nossa honra. E é o nosso amor e nossa fidelidade a Jesus que determina, então, nossa fidelidade que consagramos ao nosso Deus e também ao nosso próximo, porque Ele diz que devemos amar o outro como amamos a nós mesmos. Mas primeiramente a gente aprende a amar a Deus acima de tudo, para depois amar o próximo como a si mesmo. Então, irmãos e irmãs do Senhor Jesus, vivamos uma vida de integridade moral, espiritual, vivamos uma vida consagrada ao nosso Deus, façamos como Deus disse para Josué, não cesse de falar da Bíblia, medita nela dia e noite, para terem um cuidado de fazer segundo tudo que ela está orientando para o viver diário. Então vamos ser prósperos nos nossos projetos de vida e bem-sucedidos neles. Lembrando também que toda prosperidade e sucesso tem que estar em conformidade com a vontade de Deus. Não são os meus planos, são os de Deus. Eu posso até ter meus planos, mas eles devem estar alinhados com a vontade de Deus, com a agenda de Deus, para que o reino de Deus e a sua justiça seja a prioridade da minha vida. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Vamos orar e assim encerrarmos a nossa reflexão. Deus de amor, muito obrigado pela sua palavra, pelas orientações que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a vivermos uma vida de integridade e de honra para com o nosso Deus e também
de integridade e honra uns para com os outros, para que o nome de Cristo seja glorificado na nossa vida, para que o bom cheiro de Cristo seja exalado pelo viver de cada um de nós, e assim possamos ser verdadeiramente seus discípulos e viver para a sua glória e a glória do nosso Pai eterno, bem como para a tua glória no Espírito Santo. Continuamos abençoando no culto desta manhã, neste dia que é dedicado ao Senhor, e assim em tudo o Senhor seja honrado no nosso viver, com toda a dignidade e honra. Em nome de Jesus. Amém.